Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Nossa aula de ciências de hoje nós vamos só completar a correçãozinha da página 309 da aula passada e vamos concluir o conteúdo do capítulo 3, vamos falar hoje sobre clonagem, terapia gênica, tá? Para a gente poder concluir o nosso livro 2. Vamos lá? Vamos pegar na página 309 para fazermos então a correção. Nessa página nós temos aí um texto que diz o seguinte: transgênicos, vilões ou mocinhos? O melhoramento moderno nada mais é do que modificações feitas por meio de técnicas laboratoriais de engenharia genética, surgidas nos anos 70. Já o melhoramento clássico é realizado pelo ser humano desde que este iniciou a prática da agricultura e começou a domesticar animais. Ao observar características de interesse dentro de uma espécie, realizava cruzamentos direcionados entre os organismos. Talvez você já conheça essa prática por seleção artificial. Primeira questão: faça um levantamento em bancos de pesquisa científica ou acadêmica sobre estudos de impactos ambientais que possuem relação com os organismos geneticamente modificados. Aponte um número de estudos que você encontrou, então você fez uma pesquisa, você vai colocar aí quantos estudos você encontrou sobre o assunto, sobre a relação dos impactos ambientais com os organismos geneticamente modificados, vai selecionar um deles e vai descrever quais foram as principais conclusões desse estudo. Tá? Então, isso aí é uma resposta pessoal, mas lembrando que você vai colocar como resposta quantidade de artigos científicos que tratam sobre o assunto e escolher um deles para descrever as conclusões desses estudos. Tá? Segunda questão: elabore uma cadeia alimentar em que pelo menos um dos indivíduos seja um organismo geneticamente modificado e descreva os possíveis impactos que ele poderia causar nessa cadeia. Em sua cadeia deve ter produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário e decompositor. Tá? Então, lembrando, gente, que a cadeia alimentar nada mais é do que uma sequência de seres onde um vai servir de alimento para o outro. Então, aqui a gente colocou, isso aqui também é uma resposta pessoal, cada um fez a sua cadeia alimentar, de forma que, dentre esses organismos aqui, pode ter tem que ter um, que seja um organismo geneticamente modificado. Esqueci até de colocar o decompositor aqui, gente, no final, que são fungos e bactérias, que decompõem toda a matéria orgânica viva. Eu comecei aqui com o milho transgênico, que é o alimento de uma lagarta. Essa lagarta vai ser o alimento da galinha e a galinha vai ser o alimento do homem. No final deveria estar ali, que eu esqueci de colocar, os decompositores. Tá? Então pede também para você dizer os possíveis impactos que esse organismo no meio dessa cadeia alimentar ele pode causar. O milho transgênico do Brasil ele é chamado de milho BT, devido à introdução de genes de uma bactéria do solo chamada de Bacillus thuringiensis, por isso BT é uma sigla, tá? Abreviando aqui, porque nesse milho foi colocado os genes dessa bactéria que vive no solo. Isso faz com que o milho produza uma proteína tóxica na planta. E essa proteína vai servir para quê? Para combater determinados tipos de insetos, tornando o alimento, ou seja, o milho resistente a essas espécies, lagartas e tudo mais. A proteína é nociva contra os insetos da ordem Leptoptera, como é o caso, por exemplo, das lagartas, que são as principais pragas no cultivo do milho. A ingestão dessa toxina pela lagarta altera o seu balanço osmótico de sua célula, inibindo a ingestão de alimentos e levando à morte do inseto, faz com que o inseto não consiga alimentar mais. Então, se o milho causa isso nessa lagarta, esse milho transgênico, geneticamente modificado, toda a cadeia alimentar, ela vai ter o quê? Ela vai ter um desequilíbrio, ela vai ser alterada, ok?
ok? Mas então a resposta aqui é pessoal, você pode ter montado a sua tabela e aí você vai justificar o organismo que você colocou como transgênico, né? Qual é a consequência disso para aquela cadeia alimentar. Bom, agora nós vamos dar sequência ao capítulo, né? Ao capítulo 3, vamos falar sobre clonagem. Com certeza vocês já ouviram falar, né? Até teve uma novela de uma emissora chamada de O Clone, né? Que teve inclusive reprise recentemente. E lá eram produzido uma pessoa, né? A clonagem humana, tá? Para um determinado fim. Mas o que é a clonagem, né? A clonagem consiste na produção de organismos que são geneticamente idênticos àquele que lhe deu origem. Essa clonagem ela pode ocorrer naturalmente, ou seja, ela pode ser natural por meio da reprodução assexuada, como é o que acontece, por exemplo, nas bactérias. As bactérias, elas produzem bactérias filhas que, na verdade, são geneticamente idênticas a ela, ou seja, é um clone dela. Ou essa clonagem ela pode ser artificial, ou seja, ela pode ser feita em laboratórios de pesquisa. O primeiro animal clonado, ele foi clonado em 1997. Aquela ovelhinha aqui, ó, a ovelha Dolly, tá? E através de um processo que nós chamamos de clonagem reprodutiva. Então, existem dois tipos de clonagem. A reprodutiva, como o próprio nome diz, com a produção de um organismo que é geneticamente idêntico àquele que doou o material genético, ou a clonagem ela pode ser terapêutica, né, para fins médicos, para ajudar na cura e também no tratamento de doentes. Então, como é que é feito esse processo de clonagem? Vamos ver aqui no nosso esquema. Aqui nós temos 3 tipos de ovelhas, tá? Ok? Essa ovelha aqui, ela doou o seu gameta, o seu óvulo. Do óvulo foi retirado o núcleo desse óvulo, tá? Da célula reprodutiva dessa ovelha. Aqui nós temos uma outra ovelha. Dessa outra ovelha foi retirada as células da mama dela. E dessa célula aqui foi tirado só o núcleo, porque só o núcleo dela interessava. E esse núcleo ele foi colocado dentro desse gameta aqui que não tinha mais o núcleo, ó. Para ocorrer essa fusão, ou seja, essa união do núcleo das células da mama dessa ovelha aqui com o núcleo, com a célula do gameta dessa outra ovelha, né, precisou de impulsos elétricos externos, tipo eletrodos. E daí surgiu um embrião. Esse embrião é chamado de blastocisto, tá? Esse grupo de células aqui é que vai formar o embrião propriamente dito. E esse embrião ele foi implantado numa outra ovelha, uma ovelha que a gente chama de mãe de aluguel, uma ovelha substituta, e aí nasceu a ovelhinha Dolly, tá? Eu pergunto, a ovelha Dolly, ela vai ter o material dessa mãe de aluguel, vai ter o material dessa daqui que doou somente a célula sem o núcleo, ou vai ser igual a essa ovelha do qual foi retirado o núcleo, né, para colocar dentro do gameta. Então, essa ovelha, ela vai ser geneticamente a essa aqui, ó, tá? Por quê? Porque é o núcleo que contém o material genético, o DNA. Então, todas as características da Dolly são referentes às características dessa ovelha, que foi a ovelha doadora do núcleo, que ficou dentro desse gameta aqui, ó, que não tinha mais o núcleo. O núcleo dele tinha sido retirado, tá bom? O processo é mais ou menos esse. Aqui nós temos a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, né, o próprio nome diz, ela é semelhante, né, à clonagem reprodutiva, só que não é para produzir um novo indivíduo, mas sim para produzir células, chamadas de células totipotentes ou pluripotentes, são células capazes de produzir qualquer tecido do nosso corpo. Então, foi pegue um óvulo, né, foi retirado o núcleo desse óvulo, e foi pegue uma célula somática do doador, pode ser uma célula da pele, tá? Pode ser uma célula do osso, pode ser uma célula do músculo, ok? E pegou esse núcleo dessa célula e juntou com o citoplasma do gameta. Ocorreu a fusão, células totipotentes que deram origem a um embrião. Essas células aqui, ó, elas são cultivadas ou no meio de cultura
ou elas podem ser injetadas para produzir determinados tipos de tecidos humanos, né? No caso aqui é a medula óssea, o neurônio, né? A célula muscular. Então, se você tem, por exemplo, um problema no coração ou em qualquer outro órgão, pode ser feita uma clonagem terapêutica, né? A partir da produção de células que vão ser capazes de se diferenciar em qualquer célula do corpo, inclusive do coração. A clonagem em seres humanos, né, gente? Essa clonagem em seres humanos, ela é, por lei, proibida em todo o mundo, né? A clonagem ela já foi feita em várias outras espécies, mas não no homem, tá? Ela é semelhante, né? A clonagem terapêutica, como eu falei, ela é semelhante à clonagem reprodutiva, só que o óvulo aqui, que foi manipulado, ele não é inserido no útero, mas sim ele é cultivado em laboratório. E o objetivo dessa clonagem terapêutica é produzir células, chamadas de células-tronco, que são aquelas do final, né? E essas células-tronco são células saudáveis que podem produzir qualquer tipo de célula do corpo, células cardíacas, né, células hepáticas do fígado, as hemácias, que são células sanguíneas, e os neurônios. E essas células tronco ou os tecidos saudáveis produzidos por elas podem ser utilizados naqueles pacientes que não têm nenhuma outra alternativa, né, de cura de determinadas doenças. Então, a clonagem terapêutica ela tem sido muito utilizada em genética. Tá? Porque ela vem ajudando muito a qualidade de vida das pessoas que não têm uma outra alternativa. Nós vamos falar agora sobre terapia genética. A terapia genética ela tem como objetivo, né, corrigir um gene defeituoso, tá? Corrige um gene defeituoso ou um grupo de genes que podem causar uma determinada doença. Geralmente, como é que é feita essa correção desse gene? Utilizando um vetor. Esse vetor ele pode ser um vírus ou uma bactéria, que vai inserir esse material genético, esse gene de interesse, que vai substituir aquele gene que está com defeito. Né? Então, seria a manipulação de um vírus inofensivo, né, que é um vetor, que vai conter o material genético que possa corrigir um determinado problema que causa uma doença. Como é que isso acontece? O vírus ele entra em contato com a célula-alvo, né, com aquela célula que vai precisar ser ajustada. Ele vai liberar no seu interior o material genético que vai se juntar com o material genético daquela célula, ou seja, com o DNA daquela célula. E assim o DNA da célula vai ficar corrigido, vai produzir novas células sadias, tá? E essa doença hereditária ou a boa parte desses sintomas ele vai ser reduzido. Uma técnica mais ou menos assim. Eu tenho aqui o vírus, certo? Um retrovírus. E tenho aqui um pedaço do gene que vai ser inserido nesse vírus. Esse vírus vai conter um material de interesse que vai infectar uma determinada célula. E daí essa célula vai se multiplicar e vai produzir uma determinada proteína que vai interferir ou vai agir num determinado tecido ou órgão do corpo que está defeituoso, ou seja, vai substituir por um material genético normal naquela célula. E isso aqui, no caso aqui o exemplo, né, da medula óssea vermelha, tá, que vai ser injetada diretamente no paciente, para que ele possa produzir células sanguíneas saudáveis. Bom, agora nós vamos resolver as atividades para concluir o capítulo, né, da página 314 até a 316. As técnicas de engenharia genética são utilizadas há milhares de anos, mas foi o momento que marcou o início, né? Mas qual foi o momento que marcou o início do uso pelos seres humanos, né? A partir do momento que o homem abandonou a sua vida nômade, que ele passou a cultivar, a criar animais, né? A cultivar plantas, ele, mesmo sem saber, ele selecionava os grãos melhores, os animais melhores para fazer a reprodução. Isso aí já era uma técnica, digamos assim, rudimentar de engenharia genética. Defina um organismo transgênico, né? São aqueles que sofreram manipulação genética e que apresentam material genético de espécies distintas, tá?
Por que existem polêmicas na formulação de organismos transgênicos? Porque não se sabe ao certo quais são os impactos desses organismos no ambiente e também na saúde humana, ok? A quarta questão tem essa sequência aqui de VOF. A quinta questão pede para você dizer os objetivos das manipulações genéticas dos animais abaixo. Camundongos, nós temos, né, realização de experimento em laboratório, usa-se camundongo. A mosca da fruta na redução de população de mosca e, consequentemente, o prejuízo da lavoura. Mosquito da dengue também, redução das populações de mosquitos, também diminuindo a sua transmissão, né? No item D temos o frango, que ele foi criado, né, transgênico, para impedir, né, criar uma imunidade contra a gripe aviária, e o salmão, o aumento do tamanho, também a redução do tempo, né, de crescimento desse salmão. A sexta questão, a vaca holandesa, ela foi modificada para a produção do leite, né, o gado Nelore para a produção de carne, o cachorro para fazer companhia e alertar em situações diferentes, né, das normais, e o gato com o instinto caçador. Diferencie clonagem reprodutiva de clonagem terapêutica. A reprodutiva tem o objetivo de formar um organismo geneticamente idêntico, enquanto que a terapêutica, ela desenvolver células tronco ou tecidos para tratar as doenças. Oitava questão, por quais razões a clonagem reprodutiva de seres humanos não aconteceu na história, né? Por questões bioéticas, morais e também questões religiosas, tá bom? De olho na prova, na página 315, nós temos aí como opções corretas na primeira B, segunda C, terceira D e quarto E. E a última questão aí, que seria um mapa de conceitos, relacionando conceitos, tá? Vocês dão uma pausazinha no vídeo e vejam se preenchem corretamente essas lacunas que estão faltando aí nesse relacionando conceitos, tá bom, gente? Então, a nossa aula de ciências vai ficando por aqui hoje, tá? Estudem, tá? Essas unidades, porque na próxima semana nós teremos um simulado do SAI, né? Esse simulado, ele vai abranger esse conteúdo, tá? Do livro 2, da mesma forma que vocês fizeram, né? Aquele primeiro simulado, agora vai ficar mais fácil, porque vocês já têm experiência, tá? E não deixem acumular conteúdo. Então, estudem e tenham todos uma boa semana, tá, gente? Tchau, tchau e até a próxima aula. Beijo.